Esta celebração eucarística vai ser aplicada pelos defuntos do Manuel Romeiro e da esposa Maria Alcide Romeiro, Francisco Xavier Vieira Lopes, Maria Júlia Gomes Pereira, marido, filho e netos, pelos irmãos do Espírito Santo, mordomos e ajudantes do Espírito Santo desta comunidade, dos dois bodos, do primeiro e do segundo, hoje de uma forma muito especial no segundo bodo, ou seja, domingo da Trindade, pelas suas intenções e por alma de todos os defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, a Igreja celebra hoje a solenidade da Santíssima Trindade, o mistério mais profundo da nossa fé. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, é um só Deus, mas são três pessoas iguais e distintas. Toda a nossa vida é uma vida trinitária e nós começamos precisamente esta celebração eucarística traçando sobre nós o distintivo do cristão, que é o sinal da cruz, e dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos celebrar o melhor possível estes mistérios e para isso vamos começar por reconhecer com toda a sinceridade e humildemente que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e a paz.
Deus Pai, que revelaste aos homens o mistério admirável o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Desde o princípio, antes das origens da terra, antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas, eu tinha sido concebida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Antes, ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites, para que as águas não ultrapassassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como arquiteto, cheia de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra, e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes, que é o homem para que vos lembreis dele, o filho do homem para dele vos ocupardes. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Fizeste dele quase um ser divino, de honra e glória o coroastes, desse-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus.
ovelhas e bois, todos os rebanhos, e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que se move nos oceanos. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso na fé a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância a virtude sólida a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, quer e que há de vir. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Palavra da salvação.
Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena. A nossa fé assenta na verdade que se fez carne, que é o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a sabedoria eterna que nos comunica toda a verdade. Jesus Cristo, que como sabemos veio ao mundo, assumiu a nossa natureza humana para nos dar em troca a participação da natureza divina e deixou-nos uma boa nova, uma mensagem que é sempre atual, o Evangelho. Viveu alguns anos conosco, nos últimos 3 anos anunciou esse mesmo Evangelho e prometeu aos seus discípulos, antes de voltar novamente para o Pai na sua ascensão, prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito da verdade, que os guiaria para a verdade total. No domingo passado celebrávamos exatamente essa descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a força que eles receberam para anunciar o Evangelho em toda a parte, como Jesus Cristo lhes tinha mandado. Hoje celebramos este mistério profundo da Santíssima Trindade. Como dizia no início desta celebração, é o mistério mais profundo da nossa vida de cristãos. Não é para se compreender, é para se aceitar humildemente e confiadamente pela fé, porque sabemos que Deus não nos engana, porque sabemos que Jesus Cristo nos revelou essa verdade, porque sabemos que a nossa vida de cristãos assenta precisamente nesta vida trinitária. Se não vejamos alguns dos aspectos trinitários da nossa fé. Nesta celebração eucarística, já por várias vezes citamos a Santíssima Trindade. Logo no início, benzemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Presidente da Assembleia saudou-vos dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E quando, em nome de toda a Assembleia, o Presidente dirigiu a oração coleta no início desta Eucaristia, dirigiu a Deus Pai por Jesus Cristo no Espírito Santo. A palavra de Deus neste domingo fala-nos desta Trindade, e já vamos referir alguns aspectos. Mas no versículo do Aleluia nós cantávamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que há de vir. São palavras extraídas do livro do Apocalipse e são palavras que nos fazem pensar que Deus é, era e há de vir. Mas nós aprendemos desde pequenos uma ejaculatória de louvor a Deus, Trindade, que rezamos muitas vezes: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E por aí adiante, também quando cantamos o hino do Glória no início desta Eucaristia, dirigimos-lo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E invocamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Portanto, toda a nossa vida é uma vida trinitária. E o ato principal da nossa existência de cristãos, que é o nosso nascimento para a vida da graça, operado no batismo, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sendo assim, meus amigos e irmãos, nós devemos dirigir-nos a Deus como Pai, numa atitude filial, como os filhos se dirigem ao Pai. Foi Jesus Cristo que nos ensinou a falar com Deus assim, quando ensinou aos teus discípulos a oração do Pai Nosso. Devemos perceber que Jesus Cristo falou do Pai, do meu Pai e do vosso Pai, dizia ele. Portanto, Jesus Cristo é nosso irmão
Então, para com Jesus Cristo, devemos ter uma atitude fraternal. Ele é nosso irmão. E quando nos ensinou a rezar todos ao Pai que está nos céus, quer dizer que todos nós somos irmãos. Daí uma consequência objetiva, concreta, exigente para a nossa vida, que é nos reconhecermos e nos tratarmos a todos como irmãos, independentemente da raça, da cultura, da idade, etc. E deixar-nos guiar pelo Espírito Santo, o tal Espírito da verdade, o Paráclito, o Consolador, aquele que nos ensina toda a verdade. Vivendo numa atitude espiritual, esforçando-nos por acolher os dons do Espírito Santo e esforçando-nos ainda mais para fazer frutificar esse mesmo Espírito com os frutos que lhe são próprios. A terminar esta reflexão, uma vez mais recordamos o capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, de que lemos uma passagem do domingo passado, em que ele nos fala dos dons carismáticos, os dons que todos nós recebemos de maneira diferente, mas com uma finalidade comum, que é pôr-nos ao serviço uns dos outros. Que nesta solenidade da Santíssima Trindade sempre nos esforcemos por nos deixarmos conduzir pelo Espírito, escutarmos a palavra de Deus que se fez carne, que é Jesus Cristo, a sabedoria que existe desde sempre, e nos dirigimos a Deus Pai, que sempre nos escuta, que nos ama e que espera que cada um de nós lhe corresponda com amor. Na nossa vida, demos continuamente glória a Deus, dizendo ou sentindo dentro do nosso coração esta doxologia que vou repetir uma vez mais a terminar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, todos, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós, crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, unidos num só coração e numa só fé, pela qual fomos justificados e estamos em paz com Deus, oremos ao Pai Todo-Poderoso, pelo Filho, nosso Salvador, e do Espírito Santo que nos foi dado, dizendo, cheios de confiança: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos.
pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Por todos os que, como nós, adoram o Deus único, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Por aqueles a quem Deus dá sabedoria, de verem no homem quase um ser divino, para que defendam e promovam a sua dignidade, oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que a palavra e o pão da vida as façam crescer na unidade, oremos ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pai Santíssimo, que criastes o universo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, e Deus convosco, nos enviaste o Espírito da verdade, ouvi as orações do vosso povo e alegrai-nos com a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Oremos. Santificai, Senhor, estes dons, sobre os quais invocamos o vosso santo nome, e por este divino sacramento, fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso, vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios.
Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião, que invocamos contra esta pandemia e também contra a fome e contra a guerra, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano, Helder, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos vossos servos, os defuntos de Manuel Romeiro e da esposa Maria Alcide Romeiro, Francisco Xavier Vieira Lopes, Maria Júlia Gomes Pereira, marido, filho e netos, os familiares defuntos dos mordomos desta festa, deste boldo, os irmãos mordomos e ajudantes já defuntos que foram ao longo dos séculos nesta comunidade, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição, quando Ele vier ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo mortal à imagem do seu corpo glorioso. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, dá-nos a tua bênção. O teu nome santo seja por nós louvado. O teu amor de Pai acolha a nossa prece. E venha o teu reino de paz e de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aleluia, Deus Pai e Senhor. Aleluia, o teu grande amor. Aleluia, Deus Pai e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Jesus convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não se diga que tens aguardado, mas é palavra da salvação. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Como sabeis, na próxima quinta-feira celebramos a solenidade do Corpo de Deus. A missa aqui será às 11 horas, missa solene, com a participação de forma especial das crianças que vão fazer a sua primeira comunhão. Na véspera, uma vez que é um dia santificado, a quinta-feira, na véspera, na quarta-feira, a missa vespertina será, como habitualmente, às 7 horas da tarde. Do Conselho Paroquial dos Franciscanos pediram para anunciar que de segunda a 8 dias, portanto amanhã 8 dias, às 8 horas da tarde vai haver uma reunião para os irmãos franciscanos e faz-se um apelo a que os irmãos participem nessa reunião. O Senhor esteja convosco. Deus de toda a consolação, dirija na sua paz os dias da vossa vida e vos conceda abundantemente as suas bênçãos. O Senhor vos livre de todos os perigos e confirme no seu amor os vossos corações, para que, enriquecidos com o dom da fé, da esperança e da caridade, pratiqueis boas obras na vida presente e alcanceis os seus frutos na vida eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
bendigamos ao Senhor.